Eu estou sempre com medo. Eu sempre estarei com medo. Você não pode entender. Eles construíram esse mundo para você. Construíram para amar você. Eles nunca te xingaram nas ruas, nunca derrubaram as portas de sua casa, não arrastaram sua mãe pelo pescoço e a enforcaram na frente de todo mundo. Agora que a verdade foi revelada, não há nada que eu possa fazer. Meu peito estremece quando soluço, meus dedos tremem de terror, medo. A verdade corta como a faca mais afiada que eu já vi. Não importa o que eu faça, eu sempre estarei com medo. Oi, oi meu povo, olha eu aqui de novo, eu espero que vocês estejam bem. E se estão chegando aqui por agora, eu me chamo Matheus, esse é o meu canal Vício de Livro. Então já vai se aconchegando aí, aproveitando para se inscrever, curtir, compartilhar, porque hoje a gente vai de resenha dessa maravilha aqui. Filhos de Sangue e Osso é uma fantasia escrita por uma autora norte-americana chamada Tomi Adeyemi. Esse livro foi publicado aqui no Brasil pelo selo Fantástica da Roku em 2018. E eu lembro que na época da publicação ele gerou um grande hype, as pessoas comentavam muito, falavam muito bem desse livro. Eu lembro que eu acompanhei muitas resenhas aqui no Booktube e hoje chegou a minha vez de falar sobre ele também. Bom, a primeira coisa que eu gostaria de destacar sobre esse livro é que a sua autora, Tomi Adeyemi, que possui descendência nigeriana, ela veio para o Brasil e mais especificamente para Salvador para estudar mitologia, religião e cultura africana, e foi aqui que ela teve a ideia para escrever esse livro. Filhos de Sangue e Osso é então uma fantasia no melhor estilo criação de mundo. Vamos encontrar aí uma história repleta de magia. Somos apresentados a personagens que estão aí se envolvendo em grandes aventuras, ao mesmo tempo em que descobrem grandes habilidades. E a gente encontra também até pitadas de romance nessa história. Nessa história, somos apresentados ao reino de Orisha, que 11 anos antes do início da narração foi devastada por uma guerra que ficou conhecida como Ofensiva. Nesse combate, a magia ela foi banida do reino e as pessoas que dominavam a magia, os chamados mages, também foram exterminados. Foi assim uma matança geral, ordenada por um rei muito tirano, que achava que a magia era uma coisa muito perigosa e que devia ser combatida a todo custo. Então nessa guerra, infelizmente, muitos lares foram destruídos, os mages foram exterminados, a magia foi embora e os deuses que os mages cultuavam também. Então em Filhos de Sangue e Osso, vamos acompanhar aí o legado de Zélie, que é a nossa protagonista. Ela que é filha de uma mage que foi morta pela Ofensiva. A história começa quando Zélie se envolve aí numa grande aventura, quando por uma coincidência muito maluca, ela se vê aí envolta numa missão para resgatar a magia e libertar o seu povo, o povo de Orisha, das garras aí desse rei muito tirano. Um dos aspectos mais relevantes e interessantes dessa história é que ela é narrada a partir de 3 focos narrativos. O primeiro é o da Zélie, e os outros 2 são o da princesa Amari e o do príncipe Inan, que são filhos desse rei tirano. Bom, eu tenho a impressão de que se eu continuar falando e detalhando a história, eu posso em algum momento soltar algum spoiler e eu não quero fazer isso. Então eu vou focar nos pontos interessantes dessa história, no meu ponto de vista, É assim, os motivos do porquê essa história se tornou tão querida pra mim. O primeiro ponto é a própria criação desse mundo. Eu acho que a autora, a Tomi, ela conseguiu criar um mundo muito verossímil e crível. Eu acho que, claro, que muito disso se deve ao fato desse mundo ser baseado na cultura Yorubá e ela ter estudado muito essa cultura. Eu adorei, por exemplo, como ela divide os mages e suas habilidades, baseando-se aí na divindade que cada clã cultua. Então ela nos apresenta aqui alguns clãs, se eu não me engano são 12. Temos, por exemplo, o clã de Omi, que são os mages das águas. Eles recebem os títulos de mareadores e cultuam a divindade Iemanjá. Temos outro exemplo aqui, o clã de Ná, que são os mages do fogo. Eles recebem o título de queimadores e cultuam a divindade de Xangô. Temos o clã de Iku, que é o mage da vida e da morte. Eles recebem o título de ceifadores e cultuam a divindade Oiá. Então eu achei assim muito bacana como que era. Eu achei muito bacana como ela cria esses clãs e as habilidades de cada mage,
elas fazem referência aí à cultura Yorubá. Gente, obviamente eu não falei a pronúncia certa de cada nome, né? Mas aqui no final do livro, a autora deixa também um guia de pronúncia, porque são muitas palavras que a gente vai encontrar aqui nesse idioma. E aqui no final do livro, então, ela nos deixa esse guia para orientar aí um pouco a nossa pronúncia na hora da leitura. A diversidade dos focos narrativos é outro elemento bastante interessante da história, porque a gente, dessa forma, consegue ter uma visão geral do que está acontecendo e não ficamos apenas na cabeça, né, na visão da protagonista. Como eu falei, a gente acompanha também a visão de Amari, que é a princesa de Orisha, e a visão de Nan, que é o príncipe, e... bom, não vou falar, senão vou dar spoiler. Outro aspecto que me deixou assim super emocionado, porque é uma fantasia que vai tratar aí de representatividade, né? Vai falar, como eu já comentei aqui, sobre a cultura Yorubá, e a gente vai conhecendo ali um pouco dessa riqueza e dessa diversidade que é essa cultura, né? Então vocês devem imaginar que a história vai trazer aí uma série de temas super relevantes, como preconceito, a desigualdade, mas também vai tratar sobre família, sobre amizade, sobre descobertas, sobre tirania e outros muitos temas que estão ali imbricados na história. Eu dei 4 estrelinhas para essa história, só não dei 5 porque eu achei que a autora segurou muita coisa pro final. Eu acho que o final poderia ser um pouco mais elaborado. Uma coisa que me incomoda muito nessas séries de livro e nas trilogias é que os autores fazem isso, sabe? Segura muita coisa pro final e acaba que você termina o livro querendo, numa ânsia, numa angústia de saber o que vai acontecer. E eu não sei, assim, eu não curto muito isso. Eu acho que, mesmo participando de uma trilogia, de uma série, eu acho que cada livro deve terminar bem, deve fechar bem, né? E isso necessariamente não quer dizer que o leitor não vá querer ler o segundo. Mas assim, é uma coisa minha, tá? Uma visão que eu tive, e você pode ler e gostar desse final, e gostar dessa angústia, né, dessa espera pelo próximo. Mas eu dei 4 estrelas só por esse motivo. Se não, eu teria dado 5, porque a Tomi, de fato, como eu falei, ela cria um mundo muito incrível e ela escreve muito bem. Os focos narrativos, eles dão conta, assim, de apresentar todo o contexto, né, de Orisha. E eu achei que ela foi muito feliz nessa fantasia. Eu vou ler o segundo livro da série, da trilogia na verdade, né? Em abril, ele tá aqui do meu lado, se chama Filhos de Virtude e Vingança. Eu ainda não comecei porque eu tô com outros livros pra ler ainda em março. Deixei esse aqui pra ler em abril. Eu tô muito curioso pra saber o que as pessoas acham de verdade desse livro. Quando eu acompanhei as resenhas que eu comentei com vocês aqui, eu preferi ver resenhas sem spoilers, então eu não sei de fato o que as pessoas estão achando, o que é que estão discutindo sobre esse livro. Mas assim que eu terminar aqui essa resenha, eu vou pro Booktube pesquisar pra saber de fato o que é que as pessoas estão achando. Bom, é isso, foi uma resenha sem spoiler. Eu só quis falar pra vocês que é uma história que vale muito, serve uma fantasia muito bacana. E eu espero que vocês se interessem por ler. Se já tiverem lido, me digam aqui o que é que acharam desse livro, tá bom? Porque eu vou adorar conversar sobre ele. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pela sua paciência, tá bom? Eu peço que, se possível, curtam, comente, compartilhem, porque assim vocês vão estar me ajudando a divulgar aí esse canal, tá bom? Então a gente fica por aqui e se encontra nos próximos vídeos. Um beijo!